Ah, E tudo sim, bem. Tokito, é pança, tá? O nome é pança. O meu único arrependimento é que essa carne foi a última carne que veio, bem na hora que eu falei que eu não queria comer. Eu olhei pra ela, tava, gente, tava tão suculenta aquela carne, que eu olhei pra ela e o pessoal na mesa começou a rir e falou: Poxa, Lana, você não falou que ia parar de comer? Aí eu falei: Putz, só mais um pedaço. O cara me deu um pedaço. Ó, nossa, eu queria ter comido mais essa pança, tava muito boa. Isso é de pé de porco? É de porco, Matheus, que carne suculenta, cara. Ah, Nossa, deu até água na boca, deu vontade de comer de novo. não sou muito. Não sou muito de carne por algum Cara, né? motivo, Não, sabe? tranquilo, tranquilo. Lá Ou, sabe tinha que. bastante coisa, só que pra você não valia a pena, porque como era rodízio, tu não podia, acho que. Não, na verdade, acho que podia comer o buffet separado. Ah, Tinha normalmente muita esses coisa, tá? rodízios de carne, você paga o rodízio e você tem acesso ao buffet. Então, mas eu acho que lá tinha como tu pegar talvez separado, tá? Mas se não tivesse, pra tu não valia a pena, porque era R$ 100, tá ligado? Por que tu ia pagar R$ 100 no buffet só? É, não, muito paia, muito paia. Cara, e sabe uma coisa? Na época 2018, foi Por que 2018, ele é, Tokito? eu tava estudando sobre o budismo. E um dos dogmas do budismo é que os budistas eles devem ser vegetariano para poder respeitar a vida, né? Respeitar todas as Sim. formas de vida. E eu lembro que eu falei, cara, isso daqui é a única coisa que eu nunca vou seguir no budismo. E Eu, tá eu aí falei, você. eu falei com essas palavras, eu nunca vou ser vegetariano. Inclusive nesse dia eu tava no churrasco. Aí, aí passou uns 8 meses, pá, vegetariano. Cara, mas sabia? Aqui entrando bem no tema religião, tá? Primeiro só vou ler Ah, o que o Tokito falou. Ele comentou que ele foi pesquisar porque o espiritismo é representado por uma pareira e ele viu que o ramo representa o corpo físico, a base material, a seiva ou o licor representa o espírito que vivifica o corpo e o bago da uva representa a alma. O espírito ligado à matéria, o perispírito, a ligação entre o quê? A peraí. ligação entre o espírito e a ligação entre o corpo físico e a alma. Pô, eu achava que espírito e alma eles eram sinônimos. Eu, Cara, eu, eu eu acreditava sinto que realmente não. nisso. Eu sinto que não, mas eu não lembro o porquê. Eu acredito que não. Não, assim, com esse significado aqui, tá claro que são coisas diferentes. Agora o porquê, eu já não sei. E aí, Tukito, dá uma aula pra nós aí? O que é a diferença entre espírito e alma? Aí ele fala, não tem, são É. sinônimos. Tá Mas eu ligado? sei que dos destrinchamentos do judaísmo, a Kabbalah é o nome, ela vai falar do espírito e da alma também, eu acho. E aí ela ainda vai fazer uma diferença só até melhor, tá? Ela vai diferenciar animais, humanos elevados e anjos. Ai, Tipo, o sobre animal, isso. pra eles, é puro e tal, e possui uma conexão espiritual com Deus que eles chamam de Behemoth. Que nós também temos, só que a nossa ela é nerfada, porque a gente tem muita coisa junto, né? Mas o animal teria uma conexão primordial, por exemplo, com Deus. E por isso que ele segue o instinto. A alma Behemoth, que eles chamam. Entendi. Ah, mas então, o que eu ia falar? Entrando nessa coisa espiritual, tipo, papapá, supondo que exista mundo pós-vida, espírito, e que o espírito não esteja ligado à carne, eu acho, gente, que assim, antes de morrer, todo mundo, cara, assim, sem brincadeira, a gente devia passar por um treinamento budista, cara. Porque eu acho que o budismo, não que eu tenha conhecimento no assunto, mas quando eu penso no budista, eu vejo, mano, uma alma, um espírito, uma pessoa que consegue desconectar-se da vida terrena e material, cara. E no espiritismo, o espírito ele não tem mais essa conexão da vida terrena e material. Tanto é que a pessoa quando morre precisa passar por um período que ela tem que se acostumar a não comer, porque o espírito não precisa de comida. Entendi. O budismo eu vejo bastante disso, porque eles buscam alcançar o nirvana, né, que é um estado onde a mente tá tão em paz que você consegue não pensar em nada. E, assim, eu já alcancei o nirvana uma vez, eu tenho propriedade pra falar. É uma sensação muito boa.
Você Amigo, tá... é uma mente que não pensa em nada, ou na verdade é um momento que, tipo, não é que tu não pense em nada, mas é que nada, tipo, te impacta, nada te. Cara, eu não sei explicar essa sensação, mas nada te toca. Tipo assim, o mundo é mau ou o mundo é bom, é meio tipo assim, cara, tá. Sabe? Exato, nada existe. É como... Cara, eu já alcancei essa porra, viu? Uma vez Já no sonho alcançou? ainda. Então, é muito bom porque é um estado onde você não... Nada te afeta, nada te toca. Parece que você tá num vazio. Mas você não tá num vazio de fato. Você tá num lugar onde existe tudo, só que É um tipo nada... uma paz, se É, dizer. é uma paz genuína, 100% bela. E naquele momento que nada importa além de você estar ali em paz, você entra em outro estado, cara. É um bagulho surreal. Tipo assim, as ações que tu vai fazer parece que elas não têm aquela ansiedade que tem. Tipo assim, tu tem que fazer uma coisa que você não consegue fazer agora, Fala mais alto, por tá favor. ligado? Porque isso. Perdão. Tipo, parece que não tem aquela ansiedade também, né? Eu tenho que fazer uma coisa que tu consegue pensar, poxa, dá pra pensar no estado que se eu fizer isso, podem ter consequências, mas não te geram ansiedade nem nada. Você só entende que é uma parte da situação e tá tudo bem. É tipo, cara, eu não sei explicar a sensação, mas, cara, eu tive uma experiência muito foda. Não, gente, é sério. Eu tive uma experiência muito foda, cara, que eu juro que eu diria que eu alcancei o Nirvana nessa experiência. Eu tava vivenciando, gente, um mês que toda vez, sem brincadeira, toda vez que eu ia dormir, eu não conseguia dormir. Toda vez, não era tipo insônia no sentido de não conseguir dormir. Eu dormia, só que eu tinha muito pesadelo. Muito pesadelo. Muito pesadelo. Tanto é que quando essa experiência aconteceu, que aí, Matheus, se tu acredita em espíritos, cara, beleza, se tu não acredita, vai na minha onda, finja que exista, tá ligado? Cara, nesse dia que eu tive essa experiência, eu tive um pesadelo que eu contei já pra vocês, Matheus, pros pessoal daqui. Que eu olhei pra minha frente, tinham 3 pessoas na minha frente, 3 homens, acho que era. E aí eu tava tão cansada, gente, que a minha reação foi olhar pra eles, xingar na minha cabeça e falar, porra, vai tomar no cu todo dia isso e fechar o olho. Só que eu senti meu corpo todo pesado. De repente, eu caio no sono de novo, aí eu acordo, assim por se dizer, eu olho pro meu lado da cama, tá o maldito cara que tava em pé, tá do meu lado na cama. Ele olha pra mim e fala, você não vai esquecer dessa experiência porque eu vou fazer você ter medo do que aconteceu. Aí, de algum jeito, gente, eu volto a dormir. A experiência começa agora. Gente, nessa terceira vez que eu volto a dormir, eu me encontro com uma moça que ela tinha o cheiro das minhas avós. Ela me lembrava as minhas avós. E a gente tá conversando. Eu não sei do que a gente tá conversando, gente. De repente, essa moça me abraça e a gente não vai num jardim de flores, assim por se dizer. Gente, eu entrei num estado sem brincadeira. Que eu tava numa paz que eu não consigo descrever em palavras, mas que era tipo assim, eu sabia que o mundo era ruim, eu sabia que o mundo também era bom, eu sabia que existiam coisas boas e coisas ruins, mas era uma paz no ponto, cara, no ponto que se eu tivesse que fazer alguma coisa, independente do que fosse, eu conseguiria fazer porque eu ia compreender que não é que tá tudo bem, mas é que tipo assim, cara, não te impacta. É uma situação que não te impacta. Aí eu lembro que, aí voltando à questão espiritual, essa moça falou alguma coisa pra eu fazer. Eu olhei pra ela e falei, tá bom. Tipo, tô tão na paz que não, eu consigo fazer isso, né? No final, quando eu acordei, eu comecei a ter ansiedade e não consegui. Mas na hora do sonho, gente, foi uma coisa tão gostosa. Ai, todo dia eu peço que isso aconteça de novo, gente. Mas foi uma sensação tão estranha, mas tão boa. Cara, eu conseguiria fazer qualquer coisa. Cara, é sério, foi uma situação que, tipo assim, vida e morte eram instâncias que faziam parte do fluxo e tava tudo bem, sabe? Era tipo assim, isso é vida, isso é morte, tá tudo tranquilo, é parte do fluxo da existência. Não tem por que ter ansiedade, não tem por que temer nada, não tem por que temer alguém te fazer mal, porque, cara, é existência vai, existência vem, tá? Cara... Ai, Matheus, é muita paz, cara, é muita paz. Se esse foi o estado de Nirvana que se descreveu, cara, nossa, eu precisava daquilo, tá? Eu nunca mais tive pesadelo depois daquilo, tá? Nunca mais tive pesadelo depois daquilo, daquele jeito. Boa, boa. Eu acho que pode ser sim o estado de Nirvana, mas a maneira como você chegou e como eu cheguei foram diferentes, né? Você chegou a partir de um sonho, o meu eu cheguei a partir de meditação. Foi um período que eu tava meditando diariamente, assim,
uns 5 minutos. Tentando 5 minutos, né? Porque quando você está começando na meditação, normalmente você vai conseguir uns 10 segundos se você meditar direito, focado. E aí, ao longo do tempo, você vai tentando aumentar esses 10 segundos que você fica focado. Nesse dia específico, era de madrugada, eu acordava cedo, tipo umas 4 e meia da manhã pra meditar, porque era um período onde não passava carro na rua, não passava moto, tava todo mundo dormindo em casa, não tinha ninguém falando, então tava um silêncio absoluto pra eu conseguir focar de fato na meditação. E aí eu comecei a meditar e eu tive uns segundos de relaxamento onde eu não senti mais meu corpo. Eu tava de olhos fechados, mas eu não tava enxergando escuro, eu tava enxergando tudo branco. Tudo em branco, assim, em branco. Sim. E aí eu não sentia mais que eu tava respirando, eu não sentia mais nada. Eu só estava naquele lugar branco, só que não era um lugar amedrontador, era um lugar que ele dava paz. E aí eu fiquei por alguns segundos nesse lugar, super de boa, e foi a melhor sensação que eu tive, porque pô, é muito gostoso. E aí a sensação de paz que você teve lá na rodeada de flores. E sabe o pior de tudo? É porque como era um sonho, eu acho que eu conseguia enxergar, mas eu não tava com o olho aberto nesse sonho. Na verdade, eu não conseguia, depois que essa pessoa me abraçou, eu não conseguia mais ver nada, mas eu conseguia entender o que tava acontecendo ao meu redor. Cara, nossa. Ai, Matheus, me fala como é que você meditava, que se for necessário meditar pra alcançar isso de novo, eu vou fazer isso, mano. Foda-se, nem que eu tenha acordado todo dia da manhã pra fazer isso. Meditação, super tranquilo. É só você sentar num lugar confortável, tentar ser um momento que tá... Ou tem que ser daquela posição que o pessoal senta? Eu gosto de sentar na posição de lótus ali. Eu acho ela boa. Tem toda uma ideia do porquê que você tem que sentar na posição de lótus, fazer o ok, né, com a mão aqui. Ou o cu, como algumas pessoas falam. Porque você faz uma conexão das suas... Sabe o chakra do Naruto? Sim. Os pontos de chakra, você conecta o do dedão com esse dedo aqui de uma conexão muito forte e permite que você acesse mais facilmente o estado de meditação. Então tem essa ideia aqui, você consegue conectar os pontos de chakra com mais facilidade. Não é ponto de chakra o nome, é outro nome, mas enfim. Aí você senta na posição de lótus e tenta focar na sua respiração. Tipo, inspira e expira. Ah, não, essa parte eu sei, eu já vi uns vídeos de meditação, essa parte eu sei. Aí seria meio que isso, né? Eu fui fazendo isso, tipo, sempre que você percebe que você não tá, você tá pensando em qualquer outra coisa que não seja um inspira e expira. Você volta a focar na inspiração, né? Isso, até o momento que se torna natural você ficar desse jeito por 5 minutos. Perfeito. Cara, nossa, perfeito. Porque, cara, nossa, eu tô aqui sem brincadeira. Pra qualquer pessoa que esteja vendo isso aqui no final, depois de 3 horas, se o Matheus postar tudo isso aqui. Mano, a melhor sensação que você pode ter é essa paz. Tanto é que depois que eu senti isso, eu comecei a pensar que talvez o mundo espiritual, ele seja estranho pra gente, justamente porque existe a noção de bom e de mal, mas não existe a ideia de ser afetado pelo bom e do mal. Cara, é tipo assim, no mundo humano sabemos que tem, mas não tem uma afetação de fato. É tipo assim, é isso que tem que acontecer. Ou é isso que vai acontecer, é isso existe, tá? E é isso, sabe? Não... Ai, gente, não tem como descrever, é só experienciando. É como o pessoal às vezes da igreja fala. Não tem como te explicar se Deus existe ou não se você não experimentar, cara. É isso. Pior que é, cara, pior que é. E voltando pra meditação, vocês têm que fazer meditação, gente. Tentar, pelo menos. Porque, pô, a meditação é um momento em que você vai tentar focar. Você vai estar trabalhando o seu foco e sem estar focado sem estar recebendo nenhum outro tipo de estímulo. Então, pô, isso ajuda demais. É o momento de tu quebrar o ritmo do cotidiano que a rotina te coloca. Exato, é isso. E, assim, a gente falou aqui, 5 minutos. Mas se você conseguir por 30 segundos, você já pode se considerar, sei lá, tipo, 1% da população. Sabe? É muito difícil ter gente que medita. Você põe despertador, amigo, pra controlar o tempo? Não. Tipo, eu falo 5 minutos, eu fico sentado ali e fico tentando até a minha mente falar, pô, eu acho que passou uns 5 minutos. Ah, não, então perfeito. Eu só queria saber, porque eu sinto que se eu colocasse um despertador, eu ia ficar muito concentrada no despertador. Então...
O negócio é você fazer por você mesmo, né? Pô, tua tia é foda, Toquito. Sua tia é top, mano. Aí, ó, tem que seguir os exemplos da tua tia, cara. Isso. Ah, e o Toquito falou que no espiritismo Nirvana meio que se chama desdobramento.